Acorda, meu filho. Eu avisei que eu ia dar um susto em vocês. E Felipe Ghisoli, se por algum acaso você estiver vendo esse vídeo, saiba que isso foi pelos sustos que você já tentou me dar. Pode ser? Brincadeiras à parte, mas vamos lá para o que importa. Vamos lá falar sobre o Universo Narrado, meu caminho nessa plataforma, né, com esses cursos. Eu vou fazer um tour também pela plataforma para mostrar tudo para vocês bonitinho, tá? Eu vou comentar um pouco sobre como eu conheci o Universo Narrado. E, cara, vamos lá. Eu tava lá no meu contexto do segundo ano do ensino médio, certo? Eu até aquele momento sempre tirei boas notas, mas eu nunca entendi de verdade a matéria. Por quê? Porque eu gravava, fazia uma prova ali, gravava o conteúdo, tirava a boa nota e depois tudo sumia, tudo se esvaía. Por quê? Porque eu não fazia o esforço, não fazia o pensamento, não entrava dentro da minha cabeça, eu só gravava o que me era passado. Porque as aulas geralmente são assim, elas não te ensinam a pensar, principalmente na parte das exatas, certo? Então, cara, e foi nesse contexto que eu comecei a conhecer o canal do Universo Narrado, a conhecer os ensinamentos e as ideias do Felipe Ghisoli, o Saperial tá aqui na blusa, aqui, ó. Enfim, foi nesse contexto que eu comecei a conhecer o Universo Narrado e desde já mudou completamente meus estudos. Eu comecei a ver com os outros olhos e naquele momento eu falei, cara, pô, peraí, bicho, então tem como eu estudar de uma forma realmente eficiente. Eu comecei a ler os livros do colégio por conta própria, porque os livros não eram tão ruins. Eles eram, na verdade, bons, certo? O problema é o ensino, como ele não fornece o pensamento para nós mesmos. Então, eu comecei a ler os livros da escola, comecei a ler livros de forma geral. Esse ano eu já li uns 6 livros, ou 7, se eu não me engano, e eu pretendo continuar lendo e lendo e lendo, porque eu gosto de aprender. Agora, eu realmente gosto de aprender, certo? É isso que o universo narrado mais nos proporciona, o gosto. A simplicidade pelo aprendizado, a busca na nossa própria mente pelo aprendizado. Então eu acho que foi algo que engrandeceu muito a minha vida e meu caminho nos estudos, e por consequência de tudo isso que é passado, que o Universo Narrado nos proporciona, a gente vai e tira boas notas nas faculdades, nas universidades, seja lá onde for, nos vestibulares, seja lá onde for que você precise tirar boas notas, porque você entende de verdade o que você aprende. Você entende o que você aprende de verdade, né? Ficou meio esquisito, mas enfim, é isso que eu quero passar aqui nessa primeira parte do vídeo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que importa, vou mostrar um pouco a plataforma do Universo Narrado para vocês, como é que funcionam lá os cursos. E lembrando que caso você vá querer adquirir um curso do Universo Narrado atualmente, eu vou deixar um link de indicação aí na descrição. Você vai estar me ajudando a eu concorrer a alguns prêmios lá, que eu já sou aluno. Então você vai estar me ajudando a concorrer a alguns prêmios. Então, por favor, se você for aproveitar o desconto dos 100 pi, os 100 pi reais de desconto, os 314 reais acumulativos para cada curso que você escolher, usa aí meu link de indicação que vai me ajudar bastante. Pode ser? Lembrando que o curso mais barato Desvendando Matemática tá saindo por 85 reais, meu irmão. Não perde essa chance não, bicho. Pode ser? Enfim, vamos lá. Vamos fazer um tour pela plataforma. Vamos lá. Enfim, pessoal, antes da gente entrar aqui no assunto da plataforma, que está aqui na tela de vocês, ó, o Universo Narrado, eu quero só falar que depois que eu virei aluno, eu falei um pouco antes, né? Depois que eu virei aluno, cara, eu primeiramente comecei o Desvendando a Matemática e já terminei. E, cara, é um curso simplesmente engrandecedor. Você realmente vai sair dali com outra visão sobre a matemática. Eu acho que as aulas que mais me impactaram foram sobre proporções e seno, cosseno e tangente. Aquela visão sobre seno e cosseno como se fossem infinitos triângulos semelhantes, né? Por isso que é sempre a mesma relação. Cara, é simplesmente sensacional, tá? Então, você sempre vai ter uma nova visão sobre a matemática, sobre a física, que você talvez não tenha visto antes, provavelmente você não viu antes, né? E todos os assuntos seguem essa lógica, seguem esse raciocínio de pô, eles não vão chegar lá e vão te dar, essa é a função horária da posição, essa é a função horária da velocidade, não existe isso. Eles vão construir um conhecimento, você vai chegar naquilo sem nem perceber, é como se fosse isso. Você realmente vai saber a fundo o que a matéria quer te dizer, o que aquilo significa. Isso que é o bonito do Universo Narrado. Então, o começo do curso de física é simplesmente insano. Já começa ali matando toda a tua lógica anterior que provavelmente você carrega e errônea, né, de Aristóteles e tudo mais. Aquela garela, olha só, velho, aquela galera lá, pode ser? Então, é um curso fenomenal. O início já começa
top. Então, enfim, vamos começar a falar aqui sobre a plataforma em si do Universo Narrado, pode ser? Vamos lá. Aqui é a sua tela de login, não tem muito segredo, você vai botar suas informações, fazer login, isso aí é tranquilo, certo? Aqui já é o seu dashboard, essa é a aba que você entra no curso, é a aba principal, tá? Você vai ter todos os seus cursos aqui, interpretação, banco de questões, tá? Você vai ter os 3 principais aqui, o lições de física, de matemática e o desvendando a matemática, tá bom? E outras revisões, os cursos que você vai ter acesso, pode ser? Quando você clica em um deles, por exemplo, aqui no lições de matemática, você vai abrir outras opções, tá? E eu vou estar falando principalmente sobre essas 3 opções aqui. Criar um GPE, a biblioteca de aulas e a lista de materiais, tá bom? Então vamos começar falando em ordem. Vou falar aqui sobre criar um GPE, pode ser? Vou tentar ser o mais breve possível sobre cada um dos tópicos para o vídeo não ficar tão longo. Mas vamos lá falar sobre criar um GPE então. Para criar um GPE, vamos lá. Eu separei aqui outra divisão, tá? Aqui sobre o GPE. Então eu vou abrir essa aba aqui sobre GPE e aqui eu começo com algumas configurações que você vai ter ao clicar naquela opção de criar um GPE. Você vai ter a opção lá de colocar o formato, tipo assim, se você vai querer extensivo, intensivo, com mais ou menos conteúdo, né? Vai ser essas primeiras 2 aqui. A primeira vai falar sobre qual é o seu objetivo, provas militares, esse tipo de coisa. Mas eu acho que as mais interessantes aqui, que foram as que eu coloquei, é sobre você conseguir escolher uma data para você começar, escolher uma data para você terminar. Então o GPE vai depender disso também, é muito interessante, de verdade. Então você consegue mudar essa data aqui, pode ser? Você vai escolher também quais dias da semana que você deseja estudar. Se você vai querer estudar todos os dias, só 2 dias na semana, você vai ter essa opção aqui no seu GPE, tá? Aqui a outra opção vai ser sobre a velocidade. A velocidade, olha a física aqui, já está começando já no GPE, já está entrando a física aqui no GPE. A velocidade dos seus estudos, quanto tempo você vai estudar por dia? Vai ser aqui nessa opção. Aqui, quanto tempo que você já estuda, mas isso aqui não entra muito ao caso aqui, pode ser? E aqui você vai conseguir excluir alguns módulos que você já tenha feito. Por exemplo, se você já terminou o Desvendando a Matemática, no Lições de Matemática você pode excluir a frente de matemática básica, porque você já trabalhou muito a fundo essa frente lá no Desvendando a Matemática. Bem como eu fiz. Eu, quando fui gerar meu GPE para testar, eu fiz aqui a frente de matemática básica. Pode ser? Então, basicamente, depois disso, você verifica se a hora que você... se o tempo que você botou para o curso vai dar certo, vai conseguir gerar o GPE. Como assim? Se você estudar pouco tempo por dia e por poucos dias, se você botar uma data muito próxima da que você está, você não vai ter tempo de terminar o curso. Faz sentido, não faz? Então é isso que ele vai verificar. Se der tudo certo, você consegue gerar seu GPE. Eu estou aqui com um exemplo de um GPE em foco militar, tá? No Lições de Matemática. Pode ser? Então eu vou abrir aqui, vou entrar aqui um pouco com vocês no GPE, aí ele vai falar sobre suas escolhas e tudo mais, tá? Vai falar sobre preparação, como é que vai funcionar aqui o processo, você pode ler cada módulo aí, cada parte do curso, tá bom? E aqui começa o que é interessante. O que é interessante é, cada dia do seu curso, cada dia da sua vida, né, vai estar aqui escrito no GPE o que você precisa fazer, né? Certo? O GPE é isso, é esse guia personalizado, né, de cada dia que você vai estudar, para te auxiliar a seguir melhor o objetivo, o plano, pode ser? Enfim, aqui por exemplo na quarta-feira, supondo que você vai começar na quarta-feira, você vai vir aqui, vai realizar essas aulas, vai realizar os exemplos, você vem marcando aqui se você quiser, pá, vai terminando, tudo bonitinho. E vai começar, vai ter uma lógica bem interessante, vai ter uma sequência bem interessante de coisas que você vai ter que fazer, então é um pouco diferente. Às vezes ele vai te mandar direto para uns exercícios de embasamento, depois de você ver algumas aulas, ao invés de você fazer todos os exercícios no final. Por quê? Porque é uma lógica mais didática, você vê aquela aula e você vai direto para os exercícios, entendeu? Ao invés de você deixar tudo para o final. Aí você consegue seguir uma lógica bem didática, bem interessante, certo? Enfim, aí você vai ter cada dia até terminar o seu projeto, até terminar o seu plano, até você terminar o curso. Então, cada dia você vai ter, ó, aqui tem as questões de embasamento, aí cada dia, esse aqui são as militares, cada dia você vai ter esse plano para te auxiliar. Eu, particularmente, não uso muito o GPE, na verdade eu não uso o GPE. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Ele é um plano interessante, é uma tecnologia muito, muito, muito legal, muito interessante para quem gosta aí de ter um plano organizado, estrito, assim, bonito. É muito legal, então eu gosto da tecnologia, eu gosto. Só que eu não utilizo. Por quê?
que apesar de eu gostar, achar interessante, há uma parte que pra mim não funciona, particularmente pra mim, que é, se eu tiver tudo estritamente colocado lá pra eu fazer, e eu deixar de fazer alguma coisa por conta de tempo, não ter tido muito tempo, eu vou ficar louco. Eu vou querer terminar até o final do dia e falar, caramba, tô atrasado, vou atrasar meu GPE. Você não precisa seguir tão estritamente isso. Ele é só um plano para você seguir, sabe? Você não precisa fazer exatamente só na quarta-feira. Não, você pode fazer nos outros dias, caso sobre alguma coisa, certo? Mas eu não consigo, eu fico meio incomodado com isso. Então eu acho que o GPE não funciona muito para mim. Eu não gosto muito dessa parte. E tem outra questão que é em relação ao tempo. Eu, quando coloquei meu GPE, eu coloquei para gerar por 2 horas. 2 horas de estudo. E eu não conseguia terminar em 4 horas. É uma questão particular porque eu gosto de ler os comentários, eu gosto de anotar as coisas que eu acho interessante, o que eu quero fazer, eu gosto de testar os exemplos. Então, pra mim, demora mais um pouco, sabe, o estudo. Então, eu acho que o GPL poderia ter um pouco de ajuste enquanto a questão do horário, porque eu coloquei 2 horas e eu não conseguia terminar em 4 horas, sabe? Então, acho que podia ter esse ajuste, essa pequena mudança, para ajustar melhor o horário para o aluno não se sentir tão sobrecarregado. Eu já vi outra pessoa também no curso, em algum comentário falando sobre isso também, que o GPE, ele colocou de, por exemplo, X horas, mas terminava em Y horas, né? Então, eu acho que essa questão do horário poderia ter uma mudança. Mas para quem não se incomoda, tá tudo bem, você não precisa seguir tudo tão estritamente. Então, o GPE, ele é realmente uma tecnologia muito interessante, particularmente eu não uso, e tá tudo bem, sabe? É isso. Enfim, sobre o GPE, basicamente eu queria deixar isso aí, tá? Vamos voltar lá. Então, vamos falar sobre outro tópico. Eu entrei aqui na minha página. Vamos falar agora sobre a biblioteca de aulas, pode ser? Eu separei algumas imagens aqui. Quando você clica na opção Biblioteca de aulas, você abre a seção do curso, abre essas seções aqui. Você pode ver aqui que eu já terminei o Desvendando Matemática e que eu estou fazendo lições de Física e lições de Matemática. Tranquilo? Aqui tem a aba de certificados, ó, aqui em cima. Esse certificado, no caso, só vai ter para o Desvendando Matemática, pode ser. E aqui tem os outros cursos que eu ainda não fiz também, tá bom? E vamos lá, vou clicar aqui e é um concurso, por exemplo, aqui eu cliquei no Lições de Física. Então vim aqui, ó, continuei lição de Física. Aí você vai ter todas as abas com cada aula, com cada módulo, certo? E inclusive essa separação aqui por módulo eu acho muito interessante, tipo A1, A02, A03, aí vem a frente B, a frente C, certo? Lembrando que, só antes de falar sobre essa divisão, cada módulo aí vai ter seus materiais, suas aulas, então você vai poder ter acesso a tudo isso aqui. Aí conforme você vai vendo, vai marcando aqui o verde, ó, vai marcando, tranquilo? Então é bem sugestivo, é muito interessante, é muito bom. Eu acho essa divisão muito interessante. Por quê? Porque quando eu vou vir aqui e configurar e mexer e organizar minhas coisas, eu consigo colocar, por exemplo, lições de matemática, aí eu divido aqui no GPE, eu boto na matemática básica, os GPEs que eu gerei, né? E eu coloco o módulo que eu estou fazendo, a parte que eu estou fazendo de aritmética, e eu consigo dividir cada conteúdo por módulo. Então aqui eu posso botar o TN 01, 02, estou aqui dando um exemplo de matemática, né? Mas tem o de física também, ó, frenteado lições de física. Eu divido cada módulo, então se eu estou fazendo o módulo A05, eu venho aqui, faço as questões nesse módulo aqui, certo? Então eu consigo dividir perfeitamente de uma forma bem legal. Então essa divisão que o curso já traz te ajuda muito para quem gosta de organizar assim como eu, certo? Então eu gosto muito dessa parte, porque meio que eles, tipo assim, já fazem o trabalho por você, né? Eles já te ajudam nessa parte. Então essa divisão eu acho sensacional, gosto muito. Enfim, vamos lá. Supondo que a gente clicou numa aula, a gente vai abrir uma parte aqui a gente está numa aula no caso de matemática, né, bases numéricas, e aí vai estar o seu vídeo ali com o curso, vai ter o engenheiro lá te dando aula, o Felipe Ghisoli, são excelentes professores, realmente te fazem entender a matéria, tá bom? E aqui você tem a aba, né, que você vê a sua aula, aqui tem a aba de comentários, aí vamos supor que você viu a aula e ficou com dúvida num determinado momento X lá. Você vai lá nos comentários e tira a sua dúvida. Tá aqui um comentário meu, ó, tirando uma dúvida sobre a aula que eu fui fazer um exemplo de progressão aritmética lá e cheguei num resultado não muito satisfatório. E aí, os monitores, cujos quais têm um trabalho muito bom, por exemplo, de hoje eu recebi uma monitoria, uma resposta no dia de hoje mesmo, às 4h04 da madrugada. Então a galera realmente te responde ali numa hora bem esquisita às vezes,
né? Madrugada os caras estão respondendo você. É impressionante isso. Enfim, mas ali pode demorar 1, 2 horas ou um pouco mais para te responder. Depende muito das questões, né? Das questões não, das condições que estão, né, para os monitores lá. Não sei como é que funciona direito. Mas fato é que a resposta é boa, não demora tanto, é tranquilo. E a resposta realmente te ensina sobre a coisa. Ela não vai ser uma resposta vaga, não vai ser uma resposta que para você gravar, nada disso, né? Eles realmente vão te ajudar e caso você tenha alguma dúvida, você vai lá e pergunta e continua perguntando. Usa e abusa dos monitores, certo? Dessa particularidade, dessa opção que você tem de monitoria, certo? Então, teve dúvida? Vai lá e pergunta, não tenha medo. E os caras vão te responder de uma forma completa, certo? Tem respostas realmente que são impressionantes, porque realmente te fazem entender a fundo sobre isso. Pode ser? Então a monitoria realmente está de parabéns. Pode ser? Seguindo aqui, a gente vai estar entrando aqui na parte das listas e materiais. Opa, abri aqui sem querer, deixa eu dar um zoom. Vamos entrar aqui na parte das listas e materiais, tá bom? Eu separei aqui nas listas e materiais, eu abri uma lista aqui do Universo Narrado com vocês, e eu vou mostrar aqui como é que você abre essa seção. Quando você clica lá em listas e materiais, essa é a parte que você vai abrir. As suas listas focado em militar, ou seja, lá qual seja o seu objetivo, certo? Então você vai ter aqui à frente matemática básica, que no caso é de matemática, tá bom? E aqui tem as listas, por exemplo, eu abri aqui em aritmética, aí vai ter de cada módulo, ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3, então cada módulo vai ter as suas listas ali, vai ter os materiais, ou seja, tudo que os professores escreveram em aula, vai estar aqui nessa aba de materiais. Vamos ter exercícios de fixação, eles estão mais presentes no de matemática, tá bom? E esses exercícios de fixação, eles geralmente são feitos pelo próprio Universo Narrado, são exercícios bem mais simples, só para você focar em entender a matéria de verdade, pode ser? E fazer exercícios mais simples para praticar, tá bom? Mas seguindo aqui, a gente vai ter também exercício de embasamento, tá bom? Ou seja, esses exercícios já são os exercícios de vestibulares, as questões por exemplo, da UFMG, Enem, seja lá o que você for seguir aí, vai ter questão lá, né? Unicesumar, seja lá o que for, pode ser? Então, os vestibulares mais infinitos aí que existem, vai estar aqui nas questões de embasamento. E a gente tem os exercícios de aprofundamento, que no caso são os militares, aí você vai ter questões lá da ITA, IME e tudo mais, né? Então, SpaceX, que vai ter de militar, vai estar nessa aba de exercício de aprofundamento. Pode ser? Enfim, vamos seguir aqui nas listas. Essa aqui é um exemplo de lista de física, tá bom? Aqui, ó, lições de física. Pode ser? Então, eu vou abrir aqui um pouco a lista e os exercícios. Aí você vai ter um textinho aqui para você ler, né? Para você treinar aí, né? Acalmar os ânimos. Pode ser? Aqui a gente tem uma questão, como eu falei, da Unicamp, né? Vestibular e tudo mais. Questões, aquele geral de vestibular. Tá bom? Aí vai ter todas as informações aqui para você fazer, é a questão, tá? E você vai ter bastante espaço para fazer. Eles colocam no máximo 2 questões por PDF, deixa eu achar aqui, ó, da FUVEST também, Cefet, aqui, ó. Então você vai ter 2 questões por máximo em cada PDF, você vai ter muito espaço para fazer, então isso realmente não é um problema, é um grande acerto, na verdade, que eles coloquem só 2 questões por página, eu acho muito interessante, tá? Então você não vai ter muito problema com isso, você pode imprimir, né? Então tem infinitas possibilidades, certo? E aí você vai fazendo as questões, vai marcando. E aí depois que você fizer as questões, cujas quais estão bem elencadas aqui, eu acho a seleção de questões muito boas. E o nível também vai crescendo, né? Vai começando fácil e tudo mais. Então eu acho muito interessante. Enfim, depois que você fizer as questões, que eu tenho do Enem aqui, ó. Legal. Depois que você fizer as questões envolvendo aquele módulo, você vai ter aqui outro textinho. Você vai ter aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, só porque era que eu ia falar, basicamente, se eu falar sobre isso, o gabarito. Você vai ter cada acerto, cada questão que vai ser o resultado correto, e você vai comparar com seus resultados, e aí você vai ter 3 opções, 4 aliás, na verdade, para você ver a resolução. Você pode clicar aqui, escrito em ver resolução, eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, em ver resolução, você pode clicar aqui. Você pode clicar em um desses 2 aqui, também vão te levar para a aba de resoluções. Você pode clicar ou escanear esse QR Code. E você também pode acessar por conta própria lá na sua aba do aluno. Era isso que eu ia falar, por isso que estava marcado, tá bom? Então, você chegando aí, você consegue chegar lá nas abas de resolução. E como é que funciona? Você vai estar lá com seus vídeos, tudo bem? Os vídeos são sobre a resolução, então o exercício que você vai fazer vai estar aqui, você vai clicando ali, vou ver a resolução do 3, então você clica ali no 3, vai estar lá o vídeo de resolução,
vídeos de resolução sensacionais, tá? A maioria, 80%, vai te explicar exatamente o que você precisa. Às vezes pode deixar uma dúvida ou outra, mas você não tem problema com isso porque você tem os monitores para te ajudar. Em cada curso vai ter lá o espaço para dúvida dos exercícios. Então você vai lá nesse espaço e deixa seu comentário, a monitoria te ajuda, você marca lá os minutos dos vídeos, eu vou falar sobre isso, pode ser? Enfim, aqui na aba de resolução, você vai ter, além do vídeo resolução, opções. Se você vai acertar, se você errou. E aí o que acontece? Tem 3 opções aqui, caso você erre. Que é, você vai errar porque você não sabia. Aí você marca essa aqui, ó. Dá pra ver aí, ó. Marca uma setinha bonitinha. Você marca essa opção, caso você erre porque não sabia nem começar. Essa opção aqui, você vai marcar, esse ponto de interrogação, você marca se você errou por alguma interpretação errada que você teve. Você viu ali alguma coisa, achou que era uma coisa, mas na verdade era outra. Então, se você interpretou errado, você marca aqui. Se você errou por falta de atenção, algum erro de conta ou algum bobo assim que você não se atentou, você marca esse último, tudo bem? E aí, vamos lá, uma dica, cara. Se você chutou a questão e acertou, cara, marca que você errou. Sério mesmo, marca. Se você tiver acertado, marca que você errou. Porque você chutar não é um conhecimento, certo? E essa informação de você ter errado aqui vai ser importante, eu vou mostrar em breve o porquê, tá? A gente tá quase acabando já. Pode ser? Então aqui fica marcado aqui, ó, você errou. Vamos lá, vamos passar. Aí vamos supor que você viu a resolução e ficou com dúvida em alguma parte da resolução. Vamos falar sobre isso. Você vai poder, quando tiver alguma dúvida em algum exercício, vir aqui e falar, pô, tô com uma dúvida. Vai lá nos comentários, no espaço para dúvidas, e você vai vir e vai, por exemplo, colocar o código da questão, que você está com dúvida, deixa eu aumentar aqui um pouco. Coloca o código da questão. Ah, que código é esse? Vai estar aqui, ó, por exemplo, ó, do lado da questão. 22011, aqui, ó. Tá ali o código. Então você fala, pô, tô com dúvida na questão código tal, ou talvez você pode colocar também sobre o vídeo resolução. Ah, tô com dúvida no vídeo de resolução em tal momento, minuto X, 2.30, sei lá, qual que for que seja a sua condição, pode ser? E aí você vai falar, vai dissertar sobre sua dúvida e tudo mais, tá? E aí você pode colocar prints da questão também, com a sua resolução e o que você errou e tudo mais. E aí o monitor vai lá e vai te ajudar, certo? Vai colocar aqui, vai falar sobre a questão e tudo mais. Nesse caso, ele me deu uma resposta aqui, a resolução, o processo de tirar a dúvida ele mandou pelo PDF, certo? Ele mandou o PDF, mas é inúmeros casos que eles também respondem na própria plataforma. Mas enfim, olha o detalhe de como que a resolução ficou legal. O PDF tá aqui, ó. Olha só o PDF. Essa é a resolução, todo esse processo aqui, toda essa página, certo? E é um processo passo a passo para você entender de verdade, para não te deixar dúvida no processo de resolução do exercício. Então, cada passo do exercício explicado de uma maneira que você entende o que está sendo feito e não só reproduz e não só gira uma manivela, certo? Vai estar aqui, por exemplo, nesse caso ele mandou um PDF, mas ele também poderia ter escrito lá na plataforma, certo? Mas aqui ele preferiu mandar porque seria um passo a passo bem grande, certo? Então depende aí da sua opção, da sua condição, de como vai estar para você, como o monitor vai te responder. Mas a monitoria realmente está de parabéns, porque eles tiram sua dúvida, não vão te deixar com dúvida, você não vai ter problema com isso. Então aproveite essa oportunidade que você tem lá quando você estiver no curso, certo? Então a monitoria está de parabéns. Pode ser? Enfim, vamos voltar lá que eu vou falar sobre outro assunto agora, o último assunto rapidinho, que é o banco de questões. É uma ferramenta que eu particularmente estou muito ansioso para usar e eu acredito que vai ser fenomenal. Eu não poderia deixar de falar aqui, que é um banco de questões, né? Não tem muito como sair dessa definição. Que no caso aqui a gente tem um banco de física, banco de matemática, além das listas materiais aqui, tranquilo, mas vamos falar sobre os bancos de física ou matemática. Enfim, quando você clica em um deles, por exemplo, no banco de física, você vai abrir 3 opções aqui para você gerar listas. Deixa eu tirar aqui. Para você gerar listas. Então aqui é a primeira opção de exercícios. Vamos supor que você clique aqui, tá? A opção de exercícios. Você vai conseguir gerar a lista de acordo com qual vestibular você vai querer. Você pode gerar uma lista só de questões do Enem. Você pode gerar aqui, ó, por exemplo, vou abrir aqui para vocês verem. Você consegue selecionar as instituições, né? Cada vestibular, Enem, consegue colocar os anos que você vai querer da questão. Então aqui no Enem tem inúmeros anos para você fazer, tá? Você consegue colocar o nível de dificuldade, ou seja, se é fácil, se é médio, se é difícil. Eu acredito que eles medem isso a partir da quantidade de erro das pessoas, da própria plataforma. Eu acredito que seja assim. Então, por isso é importante também você colocar a real
resposta sua lá no exercício, e por isso que é importante você mostrar que você errou, certo? Porque essa aqui eu acredito que esteja ligado a isso, mas se não estiver, além disso eu vou mostrar outra coisa que é muito importante, tá bom? Mas enfim, você consegue colocar os assuntos também das questões da lista que você vai querer, pode ser variados, e você também consegue colocar o formato das questões, se é aberto, se você vai ter que dissertar sobre a sua resposta, ou se é fechado, se você só marca o X e acabou, pode ser? Então tem essa lista aqui que você consegue gerar, que é muito legal. Outro assunto é o simulado. Os simulados, cara, eles são interessantes porque eles vão ser uma lista também, você vai conseguir gerar um simulado global, né? Essa aqui é a sua aba de simulado. Um simulado global, que são todos os conteúdos para você fazer como se fosse uma prova ali. Você pega uma hora, 2 horas do seu dia e vai fazer o simulado bonitinho, como se fosse uma prova. É realmente você treinar, estar lá na situação da prova, pode ser? Então você pode fazer um simulado global ou um simulado acumulativo com os módulos que você quiser. Pode ser os assuntos que você quiser. E aí você, olha só, você vai ter uma quantidade limitada de simulados. Essa aqui é uma coisa da plataforma particular. Não entendo bem como é que funciona. Nunca testei, nunca usei o simulado ainda, mas eu vou usar com certeza. Mas você pode criar 8 simulados. No caso, tenho 8. Não sei você. Mas enfim, você tem uma quantidade limitada, tá bom? E aí, o último tópico, né, saindo dos simulados, o último tópico é a revisão inteligente. Isso daqui eu acho fenomenal, é muito importante que o curso tenha e eu estou ansioso demais para usar esse recurso da plataforma, tá? Que é uma lista com base nos seus erros. Por isso que eu falei lá, para quando você chutar, marca o errado, velho. Porque você não teve o conhecimento ali, você precisa revisar, você precisa refazer seus erros para consolidar o conhecimento verdadeiro e correto na sua cabeça, na sua mente. Pode ser? Então aqui eu tô com um exemplo aqui, se eu não me engano, de física, tá? Eu já fiz 124 questões aqui. Ele precisa de pelo menos 50 para conseguir fazer uma média ali, né? Fazer uns cálculos ali muito loucos para selecionar as questões para vocês. Pode ser uma tecnologia muito interessante, de forma geral. Aqui eu tô com mais 90% em física. Em matemática, se eu não me engano, eu tô com 85% de acerto, o que é um resultado muito bom para mim, pelo menos também. Em matemática eu acho um pouquinho mais complicado alguns assuntos, aí complica um pouquinho, né? Mas o resultado tá sendo excelente, eu tô realmente crescendo muito com esse curso, tá sendo muito, 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 muito bom, tá? Então aqui vai ter uma visão geral sobre suas respostas e tudo mais. Seu planejamento, quero militar, quero vestibular, e aí você pode ir lá fazer uma revisão com base nos seus erros e com base nos seus acertos, pode ser? E aí, meu filho, acabou. Essa foi uma visão geral da plataforma com todos os recursos que eu acho imprescindíveis e muito bons para serem usados e abusados lá dentro da plataforma. Então, cara, pergunte aos monitores, faça as revisões, faça simulados, faça exercícios, certo? Não deixa de usar tudo que a plataforma puder te oferecer. Gere GPE caso você goste, certo? Então tá aqui, finalização, Sapere-Aude. Terminamos aqui o assunto do curso, certo? Largando o nosso grande quadro aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar todas as informações, todos os recursos que você vai ter acesso lá na plataforma e também te ajudar a decidir se você vai querer ou não ser um aluno do Universo Narrado. Lembrando, caso você queira se tornar um aluno, usa a minha indicação aí, bicho, vai me ajudar demais, pode ser? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E caso você esteja vendo isso, Felipe Ghisoli, muito obrigado pela sua influência que você teve em minha vida, porque realmente mudou e esse curso está melhorando demais todos os meus resultados. Eu não deixo de fazer e aproveitar cada dia, certo? Então, muito obrigado. E Sapere-Aude, ouse aprender, faça uso do seu próprio entendimento. Tal é o lema de quem? Do esclarecimento. Valeu!